Como uma mulher diz sim a um homem quando, atrás dela, uma foto antiga começa a provar que o amor da sua vida talvez nunca tenha dito não. Marina estava diante do espelho do quarto principal da fazenda Santa Aurora, vestida de noiva, segurando a própria câmera como quem segura uma arma contra a fraqueza. Aos 31 anos, ela sabia enquadrar dor melhor do que qualquer pessoa naquela cidade. Sabia esconder mão trêmula fora da foto, lágrima antes de cair, sorriso falso antes de virar boato. Por isso decidiu fotografar o próprio casamento. Não por vaidade, por controle. Do lado de fora, a fazenda brilhava como se nunca tivesse conhecido pobreza. Tendões de luz atravessavam as árvores, mesas brancas cobriam o terreiro, o altar tinha flores demais e a antiga capela, onde Marina fora humilhada aos 19 anos, tinha sido pintada de novo para parecer inocente. Ninguém ali queria lembrar que, naquele mesmo lugar, uma menina pobre ficou esperando um rapaz que não veio. O noivo, Augusto Valença, advogado respeitado, filho de juiz aposentado, homem de fala baixa e terno caro, chamava aquilo de recomeço. Para Marina, às vezes parecia mais um acordo silencioso com a cidade. Ela aceitava casar com alguém aprovado por todos e todos fingiam esquecer que um dia a filha da lavadeira foi abandonada no altar por Tomás, o filho do capataz. Mas quem esquece de verdade o nome de quem ensinou a gente a olhar o mundo? Quando a maquiadora pediu que ela baixasse a câmera, Marina obedeceu. No espelho, viu uma mulher bonita, adulta, maquiada com delicadeza, os cabelos presos, a boca firme. Viu também a menina de 19 anos, por baixo de tudo, usando um vestido simples de algodão que nunca chegou às suas mãos. Aquele vestido tinha sido a única coisa que ela pediu para o casamento secreto com Tomás. Nada de luxo, nada de família poderosa, só a capela antiga, 2 alianças finas e uma promessa. Eu chego, mesmo que seja tarde. Ele tinha dito isso na véspera, sentado com ela na cerca do pasto, enquanto a chuva ameaçava cair e os dois fingiam que o medo não existia. Tomás tinha 18 anos, cheiro de feno no cabelo, mãos marcadas de trabalho e uma coragem que parecia maior do que o corpo. Marina tinha acreditado. Acreditou tanto que, quando ele não apareceu, a mentira não só partiu seu coração. Mudou a forma como ela passou a se olhar. Bateram à porta. Augusto entrou sem esperar resposta, elegante demais para aquele quarto onde a mãe de Marina, anos antes, passava pano no chão. Todos estão perguntando por você, ele disse, olhando primeiro para o vestido, depois para a câmera na mão dela. Marina, hoje você não precisa trabalhar. Ela sorriu sem mostrar os dentes. Eu preciso respirar. Ele ajeitou a abotoadura. Respirar ou controlar? A pergunta veio macia, mas tinha lâmina. Augusto nunca gritava, não precisava. Sabia fazer Marina se sentir ingrata apenas levantando uma sobrancelha. Ele a tinha ajudado quando os contratos de fotografia minguaram. Abriu portas em casamentos ricos, apresentou clientes, calou comentários antigos. Em troca, esperava que ela coubesse na moldura. Será que segurança também pode ser uma prisão quando todo mundo chama de amor? Marina guardou a câmera sobre a penteadeira. Daqui a pouco eu desço. Quero que tudo seja perfeito, ele disse. Você quer que pareça perfeito. Augusto ficou alguns segundos em silêncio. Depois sorriu, como se ela tivesse feito uma brincadeira inconveniente. Hoje não, Marina. Ele saiu, deixando o perfume caro no quarto e uma sensação de dívida no ar. Marina fechou os olhos. Havia aprendido cedo que algumas pessoas ajudam segurando a sua mão. Outras ajudam colocando coleira no seu pescoço. No corredor, as madrinhas riam. No terreiro, convidados tiravam fotos diante de uma exposição montada em cavaletes de madeira. Imagens antigas da fazenda, da escola rural,
da capela, dos primeiros casamentos celebrados ali, dos trabalhadores colhendo café, das famílias influentes sorrindo em preto e branco. A ideia tinha sido de Augusto. Ele queria mostrar raízes. Queria que a cidade visse que Marina, agora, entrava pela porta da frente da história. As fotos tinham vindo do arquivo da própria fazenda, restauradas por uma assistente de Marina, que passara a semana tratando negativos antigos encontrados durante a reforma do casarão. Marina havia aprovado quase todas as pressas. Quase todas. Na entrada da festa, uma imagem coberta por tecido esperava o momento certo para ser revelada. Seria a peça central da exposição. A Capela em Dia de Chuva, 2008. Marina não teve tempo de olhar a ampliação final. Achou que fosse apenas mais uma fotografia da fachada antiga, tirada no ano em que sua vida quebrou. Foi descendo a escada que ela ouviu o primeiro comentário. "A equipe de emergência chegou atrasada?" perguntou uma tia de Augusto, abanando-se com o leque. "Chegou agora", respondeu alguém. "Parece que contrataram por causa do número de convidados." Marina não se importou. Casamentos grandes sempre tinham equipe médica de apoio. Ela só segurou o corrimão com mais força quando viu, perto do jardim, um homem de uniforme azul escuro colocando uma maleta de primeiros socorros sobre uma mesa lateral. O corpo reconheceu antes da razão. Tomás. Ele estava de costas, mais alto do que ela lembrava, ombros largos, cabelo escuro cortado curto, postura de quem aprendeu a correr em direção ao desastre. Quando virou o rosto, a fazenda inteira pareceu perder som por um segundo. Não porque o mundo tivesse parado, mas porque Marina parou por dentro. Tomás também a viu. A mão dele apertou a alça da maleta. Havia uma cicatriz clara atravessando o pulso esquerdo, descendo até a base do polegar. Marina nunca tinha visto aquela marca. Aos 19 anos, ela conhecia cada arranhão das mãos dele. Aquela cicatriz era nova para a memória dela e velha demais para o presente. 13 anos cabem dentro de um olhar quando ninguém teve coragem de dizer a verdade. Ele não sorriu. Ela também não. Entre os dois havia mesas, convidados, flores caras, uma capela reformada e o fantasma não sobrenatural de tudo que ficou sem explicação. Havia, principalmente, o noivo dela caminhando pelo gramado, cumprimentando pessoas com a confiança de quem acredita que certas histórias já estão enterradas. Marina desceu os últimos degraus. Uma senhora tocou em seu braço, elogiou o vestido, disse que ela parecia uma princesa. Ela agradeceu sem saber o nome. Tomás continuava ali, imóvel por tempo demais para ser apenas um profissional contratado. Quando Augusto percebeu a direção do olhar dela, endureceu. "Você conhece aquele enfermeiro?" Marina engoliu seco. "Todo mundo conhece todo mundo nessa cidade." "Não foi isso que eu perguntei." Ela virou o rosto para ele. Foi ele. Augusto não precisou ouvir o sobrenome. A história de Marina tinha sido cochichada em salões, cartórios, igrejas e padarias. A menina pobre abandonada pelo filho do capataz. A fotógrafa que fez da humilhação uma carreira. A mulher que agora seria esposa de um Valença. O noivo olhou para Tomás como se avaliasse uma mancha na toalha. "Posso pedir para trocarem a equipe?" "Não." "Marina, não faça a cena antes da cerimônia, Augusto. É isso que você sempre me pede, não é?" Ele apertou a mandíbula, mas sorriu para um casal que passava. Marina saiu antes que ele respondesse. Caminhou até a lateral da casa, onde uma torneira antiga ficava meio escondida atrás de vasos de barro. Precisava de ar. Precisava não ter 19 anos de novo. Tomás apareceu pouco depois, mantendo uma distância respeitosa. "Eu não sabia que era o seu casamento", ele disse. A voz dele, mais baixa, mais grave, mas ainda com aquele jeito de tocar o nome dela sem encostar. Marina riu uma vez, sem alegria. "Claro,
Você sempre foi bom em não aparecer nos lugares certos. Ele aceitou o golpe sem se defender. Marina, não fala como se tivesse direito. Ele baixou os olhos. A cicatriz no pulso ficou visível quando ele ajeitou o rádio preso ao uniforme. Você está pálida. Comeu alguma coisa? Ela se irritou mais com o cuidado do que teria se irritado com uma ofensa. 13 anos sem me ver, e essa é a sua pergunta? É a única que eu consigo fazer sem estragar tudo. O silêncio veio pesado. Ela quis perguntar por que ele tinha sumido, quis perguntar se doeu, se ele pensou nela, se odiou tanto a própria covardia quanto ela odiou. Mas a garganta fechou, porque qualquer resposta poderia derrubar a vida que ela construíra sobre a certeza de ter sido abandonada. Tomás tirou uma garrafinha de água da bolsa térmica da equipe e colocou sobre a mureta, sem se aproximar. Toma antes de entrar na capela. Está quente. Não finja que se importa. Eu nunca fingi isso. A frase acertou onde nenhuma explicação acertaria. Marina segurou a garrafa, não porque quis aceitar, mas porque a mão tremia. Tomás percebeu e desviou os olhos para não humilhá-la com a própria atenção. Que tipo de amor sobrevive tão escondido que até o cuidado parece uma acusação? Antes que ela respondesse, uma voz masculina chamou Tomás pelo rádio. Um convidado idoso estava passando mal perto do estacionamento. Ele pegou a maleta. Eu tenho que ir. Você sempre tem. Ele parou, ferido, mas não revidou. Nem sempre porque quero. Marina ficou sozinha, com a água na mão e a frase batendo no peito. Do outro lado do terreiro, sua mãe, Lúcia, observava tudo junto à cozinha externa, com o avental amarrotado, mesmo num dia em que Marina implorara para ela se vestir como convidada. Lúcia tinha passado metade da vida lavando roupa para a família da fazenda. Ainda caminhava ali como se pedisse desculpa por pisar no chão. Quando Marina era menina, ela e Tomás corriam entre os lençóis estendidos no varal, inventando que as peças brancas eram navios, palácios, nuvens. Tomás roubava pedacinhos de pão da cozinha e dividia com ela atrás do estábulo. Marina pegava a velha câmera quebrada do patrão e fingia fotografá-lo montado num cavalo que nunca seria dele. Foi Tomás quem, aos 14 anos, encontrou numa gaveta da fazenda uma câmera analógica esquecida, sem tampa, riscada, quase inútil. Passou semanas juntando moedas para comprar filme vencido na papelaria da cidade. Quando entregou a Marina, disse: "Você olha como se as coisas pobres também merecessem retrato. Ela nunca esqueceu. Talvez tivesse se tornado fotógrafa naquele instante. Talvez tivesse se apaixonado antes de entender o que era paixão. Aos 17, os dois já se procuravam com o olhar antes de qualquer palavra. Aos 18, Tomás beijou Marina atrás da escola rural, numa tarde em que a chuva deixou as carteiras cheirando a madeira velha. Aos 19, prometeram ir embora depois do casamento simples na capela da fazenda. Ele trabalharia em qualquer coisa. Ela fotografaria batizados, aniversários, fachadas de lojas. Não seria uma vida fácil, mas seria deles. Então veio o dia. A capela enfeitada com flores do mato. Marina usando um vestido emprestado enquanto esperava Tomás trazer o vestido de algodão que uma costureira da vila tinha feito escondido. A mãe dela chorando baixo. O irmão Rafael andando de um lado para o outro nervoso demais. E a patroa da fazenda, Dona Adélia Monteiro, entrando com o rosto fechado para dizer que Tomás tinha fugido. Ele mandou avisar que pensou melhor, dissera Dona Adélia com uma calma cruel. Disse que não quer carregar uma vida de miséria ao lado de você. Marina não acreditou no primeiro segundo, nem no segundo, nem no minuto inteiro em que ficou olhando para a porta. Só acreditou quando Rafael voltou da estrada dizendo que tinham visto Tomás entrar num ônibus para a capital. Depois, alguém falou em dinheiro sumido do caixa da fazenda. Depois, alguém falou que filho de capataz sempre sonha alto.
mas foge quando a responsabilidade chega. Naquela noite, Marina arrancou as flores do cabelo e queimou as fotos que tinha dele. Todas, menos uma. Tomás, desfocado ao fundo, segurando a câmera dela com a boca torta de riso. Ela dizia que tinha guardado por raiva. Mentia. Agora, 13 anos depois, a cidade inteira bebia champanhe no mesmo terreno onde a sua juventude tinha sido enterrada. A cerimônia se aproximava e Marina precisava entrar na capela. Augusto esperava no altar, impecável. Os convidados se acomodavam em cadeiras brancas. O quarteto tocava uma melodia suave. Lúcia chorava com as mãos juntas. Rafael, agora vereador, posava para fotos perto da primeira fileira, abraçando eleitores como se o casamento da irmã fosse extensão de campanha. Marina parou na porta da capela. Tomás estava ao fundo, perto da equipe médica, parcialmente escondido por uma coluna. O olhar dele não pedia nada. Talvez fosse isso que a destruía. Um homem culpado pediria perdão. Um covarde evitaria seus olhos. Tomás apenas olhava como quem aceitava a sentença, mas continuava de prontidão caso ela caísse. Ela entrou. Cada passo pelo corredor parecia atravessar duas épocas. A capela reformada cheirava a tinta nova, mas Marina ainda sentia o mofo antigo das paredes, a poeira do banco onde esperou, o sal das lágrimas que prometeu nunca mais derramar por homem nenhum. Augusto estendeu a mão para ela. A mão dele era fria, segura, correta. O padre começou a falar. Marina tentou prestar atenção. Família, compromisso, respeito, futuro. Palavras bonitas, alinhadas, socialmente aceitas. Então, ouviu um ruído do lado de fora. Gente murmurando perto da exposição. Talvez a foto coberta tivesse sido revelada antes da hora. Ela não virou. Não podia virar. Augusto apertou sua mão com força discreta. Foca aqui, ele sussurrou. Focar. Ela sabia fazer isso. Apertar o mundo até caber num ponto. Apagar o resto, mas o resto tinha nome. Na hora das perguntas formais, antes dos votos, uma funcionária entrou apressada pela lateral e cochichou algo ao ouvido de Augusto. Ele empalideceu, irritado. Marina percebeu. O padre também. Do lado de fora, os murmúrios aumentaram. Continue, Augusto disse ao padre. Houve algum problema? Perguntou Marina. Nada que importe agora. Nada que importe agora. Quantas mentiras tinham começado assim? A funcionária olhou para Marina com uma aflição estranha. Era Joana, a assistente que restaurara as fotos antigas. Tinha 22 anos, mãos sempre manchadas de tinta, olhos honestos demais para esconder pânico. Marina largou a mão de Augusto. O que aconteceu? Augusto respondeu antes da moça. Uma foto foi colocada errada na exposição. Eu resolvo depois. Que foto? Marina, estamos no meio da cerimônia. Ela olhou para Joana. Que foto? A menina sussurrou. Da capela. A ampliação grande. Tem uma ambulância no canto. Eu não tinha visto antes de aumentar. O sangue de Marina pareceu descer para os pés. Ambulância. Tomás, ao fundo, levantou o rosto como se também tivesse ouvido. O padre tentou retomar a cerimônia, mas a capela já tinha perdido o centro. Algumas pessoas olhavam para fora. Rafael se levantou na primeira fila, rosto duro, e saiu rápido demais. Por que um homem inocente correria de uma fotografia antiga? Marina deu um passo para trás. Augusto segurou seu braço. Não faça isso. Solta. Você vai transformar seu casamento num circo por causa daquele homem? A palavra aquele doeu mais do que deveria. Marina puxou o braço. Se é só uma foto errada, não tem motivo para você ter medo. Ela atravessou a capela ainda de véu, deixando convidados sussurrarem como se cada banco tivesse virado boca. Do lado de fora, diante da exposição, uma pequena multidão cercava o cavalete principal. A imagem ampliada estava descoberta. Era uma fotografia granulada, tirada numa tarde cinza, da capela antiga vista de lado.
À primeira vista, nada demais. Chuva fina, estrada de terra, árvores tortas pelo vento. Mas no canto esquerdo, parcialmente escondida atrás de um caminhão velho, havia uma ambulância. E quando Marina se aproximou, viu o detalhe que a fez esquecer como se respirava. Um rapaz ensanguentado, sendo colocado na maca. O rosto ferido, o cabelo grudado de chuva, uma mão caída para fora da manta. Na outra, apertado contra o peito, um tecido branco. Não era uma toalha. Não era curativo. Era um vestido de algodão. Marina sentiu o buquê escapar dos dedos. Alguém murmurou o nome de Tomás. Outra pessoa disse que parecia ele. A imagem restaurada, ampliada e tratada deixava evidente a cicatriz ainda aberta no pulso dele. O mesmo pulso que agora Tomás escondia junto ao corpo a poucos metros dali. Marina virou devagar. Ele estava parado na beira do grupo, pálido, como se a fotografia tivesse arrancado dele a pele que 13 anos de silêncio formaram. "O que é isso?" ela perguntou. Tomás abriu a boca, mas nenhum som saiu. Augusto avançou. "Desliguem essa exposição. Guardem essa foto agora." "Não é digital, doutor," Joana disse nervosa. "É impressão. Então tirem daqui." Marina nem olhou para o noivo. "Tomás." Ele fechou os olhos ao ouvir o nome na voz dela daquele jeito. Não era raiva pura, era medo. "Eu posso explicar uma parte," disse ele. "Uma parte? Não aqui." Marina riu e a risada quebrou no meio. 13 anos eu ouvi a cidade inteira dizer, não aqui, não no mercado, não na igreja, não na porta da escola. Hoje vai ser aqui. Rafael apareceu ao lado de Augusto. "Marina, volta para a cerimônia." Ela olhou para o irmão. Rafael estava suando, embora a tarde tivesse ficado fresca. "Você viu essa foto? Isso é coisa antiga. Confusão. Não estraga sua vida por causa de uma imagem borrada." Tomás deu um passo à frente. Rafael. Foi só o nome, mas Rafael recuou como se tivesse levado um tapa. Marina percebeu. Ali havia uma história antes da história. Uma coisa enterrada que começava a se mexer, não por milagre, mas porque alguém ampliou uma foto que os poderosos nunca imaginaram que alguém olharia com atenção. Uma senhora idosa, sentada perto da mesa de água, levantou-se com dificuldade. Usava vestido azul, sapatos baixos, cabelo grisalho preso num coque. Marina a reconheceu depois de alguns segundos. Cida, antiga enfermeira do posto da cidade. Havia cuidado de meio mundo antes de se aposentar. Trabalhara em ambulâncias, partos, acidentes de estrada. Cida aproximou-se da foto, colocou os óculos e levou a mão à boca. "Eu lembro desse menino." O terreiro ficou mais quieto. Tomás balançou a cabeça quase imperceptivelmente, pedindo para ela não continuar. Mas algumas verdades passam a vida esperando uma testemunha cansar do medo. "Foi numa noite de chuva," disse Cida, a voz trêmula. "A estrada da curva do bambuzal estava um sabão. Ele chegou desacordado no hospital, segurando esse pano. Ninguém conseguia tirar da mão dele. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Que hospital? Santa Misericórdia! Antes de fecharem a ala antiga. Rafael interrompeu. "Dona Cida, a senhora deve estar confundindo." A velha enfermeira olhou para ele com tristeza. "Não confunda o sangue de menino com política de homem adulto, Rafael." Um murmúrio atravessou os convidados. Augusto segurou Marina pelo cotovelo, agora sem disfarçar. "Chega, você está sendo exposta." Ela puxou o braço. "Eu fui exposta aos 19 anos. Hoje eu só estou olhando." Tomás deu um passo na direção dela, mas parou quando viu Augusto. Havia um limite invisível ali. O homem do presente, o homem do passado e Marina no meio tentando descobrir qual dos dois representava uma mentira. Cida respirou fundo. "Eu guardei uns papéis daquela época. Quando fecharam o arquivo do hospital, muita coisa ia para o lixo. Eu levei alguns registros para entregar às famílias, mas nunca tive coragem de mexer com isso." "Que papéis?" Marina perguntou.
Cida olhou para Tomás. A ficha de entrada dele e uma declaração. O rosto de Tomás fechou. Não! Foi a primeira palavra dele com força. Marina virou para ele. Você está me dizendo não agora? Marina, essa verdade não machuca só a mim. Ótimo, porque a mentira não machucou só você. Ele ficou em silêncio. Augusto fez sinal para 2 funcionários removerem a foto. Marina percebeu e se colocou na frente do cavalete, ainda vestida de noiva, como se protegesse o próprio passado da limpeza rápida dos ricos. Ninguém toca. A frase saiu baixa, mas fez todo mundo parar. Que tipo de casamento continua quando a noiva protege uma prova contra o próprio noivo? O padre apareceu na porta da capela, confuso. Lúcia vinha logo atrás, chorando sem entender. Joana segurava o celular, talvez pronta para ligar para alguém, talvez apenas assustada. Os convidados, antes elegantes, agora pareciam vizinhos de janela aberta diante de uma briga antiga. Marina olhou para Cida. A senhora tem esses documentos? Em casa. Mas minha neta mora aqui perto. Posso pedir para buscar. Peça. Augusto se aproximou do ouvido de Marina. Você está prestes a destruir sua reputação por um homem que, até onde todos sabem, roubou dinheiro e fugiu. Ela virou o rosto lentamente. Até onde todos sabem. Ele engoliu a resposta. A cerimônia foi suspensa com palavras educadas. Disseram que a noiva precisava de alguns minutos, que havia um problema familiar, que a recepção seria antecipada. Mentiras pequenas tentando conter uma grande. Os convidados foram conduzidos ao salão montado no terreiro, onde garçons serviam bebidas, como se álcool pudesse dissolver curiosidade. Marina saiu para os fundos da casa. Precisava ficar longe de Augusto, de Rafael, da foto, de todas as pessoas que tinham opiniões sobre uma dor que não viveram. Parou perto do antigo tanque onde sua mãe lavava lençóis. A pedra ainda estava ali, embora agora decorada com vasos de flores. A reforma tinha transformado o trabalho duro em charme rústico. Tomás veio atrás. Você não devia ficar sozinha, disse ele. Ela nem virou. Agora você se preocupa com o que eu devia? Eu sempre me preocupei. Então por que me deixou naquela capela? A pergunta saiu inteira. 13 anos para sair inteira. Tomás ficou calado por tanto tempo que Marina achou que ele fugiria de novo. Mas ele apenas se sentou na beirada do tanque, longe o suficiente para não invadir, perto o suficiente para não ir embora. Eu saí cedo naquela tarde para buscar seu vestido na costureira. Marina fechou os olhos. Não. A chuva começou antes de eu chegar na estrada velha. O carro que vinha atrás perdeu o controle na curva, bateu na lateral da caminhonete do seu irmão. Ela virou. Rafael? Tomás olhou para o chão. Ele tinha bebido. Marina balançou a cabeça, recusando. Rafael disse que estava procurando você. Ele estava voltando de uma festa na cidade vizinha. Tinha pegado a caminhonete do patrão sem permissão. Quando aconteceu, ele ficou desesperado. Disse que se descobrissem, Dona Adélia expulsaria sua mãe da fazenda, você perderia o teto, ele seria preso, não teria futuro. E você? Tomás sorriu com uma tristeza seca. Eu achei que meu futuro já era você. A frase quase derrubou Marina. Ela se apoiou no tanque. O que você fez? Antes de desmaiar, eu disse que era eu dirigindo a caminhonete. Por quê? Porque ele era seu irmão. O silêncio dela pareceu mais violento que grito. Você assumiu culpa por Rafael? Assinei depois, no hospital, com a mão tremendo, sem ler direito. Dona Adélia levou o papel. Disse que, se eu contasse, sua mãe seria acusada de roubo junto comigo, porque o dinheiro que sumiu do escritório apareceu no quarto dela. Marina empalideceu. Minha mãe? Foi armação. Eu só entendi depois. Quem armou? Tomás não respondeu, e a resposta estava no silêncio.
Dona Adélia Monteiro, antiga dona da fazenda, a patroa que sorria para políticos e chamava empregados pelo nome errado. A mulher que não queria escândalo, não queria filho de capataz casando com filha de lavadeira, não queria um acidente envolvendo o jovem Rafael, afilhado de gente importante, no dia de um casamento escondido dentro das terras dela. Marina levou a mão à boca. Ela me disse que você fugiu. Eu sei. Ela disse que você tinha vergonha de mim. Tomás levantou os olhos, ferido como se ouvisse pela primeira vez. Não. Disse que você tinha roubado dinheiro. Eu sei. Disse que você mandou avisar que miséria com miséria não dava futuro. Tomás se levantou, mas não se aproximou. Marina, eu nunca... A voz dele falhou. Ela queria odiá-lo. Era mais fácil. O ódio tinha sido uma casa firme por 13 anos. Se a verdade entrasse, o teto caía sobre tudo, sobre sua raiva, sua carreira, sua noção de dignidade, sua relação com Rafael, a memória de sua mãe implorando para ela esquecer. Por que você não voltou depois? Ela perguntou. Depois do hospital, depois da mentira, depois de qualquer coisa. Tomás passou a mão no rosto. Porque sua mãe foi me ver. Marina ficou imóvel. Minha mãe. No hospital. Eu estava indo embora, com pontos no pulso, sem emprego, com a polícia perguntando sobre uma declaração que eu mal conseguia sustentar. Ela ajoelhou do lado da cama e pediu para eu sumir. Mentira. Ela disse que, se eu amasse você, deixaria você acreditar na pior versão de mim. Porque se você soubesse que Rafael tinha destruído nosso casamento, nunca perdoaria sua família. E se Dona Adélia se vingasse, vocês duas ficariam na rua. Marina sentiu o mundo girar. Minha mãe sabia? Tomás assentiu devagar. Uma parte. Não tudo. Mas sabia que eu não tinha fugido. Há traições que vêm do inimigo. E há aquelas que chegam vestidas de proteção, pelas mãos de quem mais ama a gente. Marina se afastou dele como se o ar tivesse acabado. Não fala mais. Marina, não fala mais. Ele obedeceu. E esse foi o pior cuidado de todos. Do outro lado do terreiro, a recepção começava sem noivos. Música baixa, talheres batendo, risos forçados. Augusto dava explicações elegantes aos convidados. Rafael desaparecera. Lúcia, quando viu Marina saindo dos fundos da casa, tentou se aproximar, mas a filha passou por ela como quem ainda não podia olhar para a própria mãe sem quebrar. A neta de Cida chegou 40 minutos depois, de moto, com uma pasta plástica amarela presa dentro da jaqueta. A chuva fina começou exatamente quando ela entrou no salão, molhando a barra do vestido de Marina, apagando o pó do terreiro e levantando o cheiro de terra antiga. Não havia nada místico naquilo. Era dezembro, céu pesado, fazenda no vale, mas parecia que o cenário inteiro tinha esperado tempo demais para lavar aquela história. Marina pediu que colocassem a pasta sobre a mesa principal. Augusto tentou impedir. Documentos médicos são privados. Isso pode dar problema legal. Você está preocupado com lei ou com vergonha? Ela perguntou. Estou preocupado com você. Não usa essa palavra agora. Ele se aproximou, voz baixa. Você acha que, se isso for verdade, ele volta a ser santo? Ele mentiu também. Ele escolheu sumir. Ele escolheu deixar você sofrer. Marina sentiu a frase acertar. Porque era verdade. Não toda, mas parte. Tomás também tinha escolhido o silêncio. Por amor, por culpa, por medo, por promessa, motivos humanos, consequências reais. Ela olhou para ele do outro lado do salão. Tomás não tentava se defender. Estava perto da saída como quem já esperava ser expulso da própria absolvição. Eu não disse que ele é santo, Marina respondeu. Eu só quero saber se eu odiei um homem pelo crime errado. Cida abriu a pasta com mãos lentas.
Havia uma ficha hospitalar amarelada, cópias de registro de entrada, um termo de responsabilidade, anotações de enfermagem e uma declaração assinada com letra irregular. Joana, a assistente, ajudou a projetar os documentos no telão que seria usado para exibir fotos românticas dos noivos. Agora, em vez de beijos ensaiados, apareceu o nome de Tomás Ferreira, 19 anos, entrada às 17h46, politrauma leve, corte profundo no punho esquerdo, confusão mental, objeto pessoal retido, vestido branco de algodão. O salão inteiro leu. Marina não chorou. Ainda não. O corpo às vezes atrasa a lágrima para não morrer de uma vez. Horário da cerimônia, disse alguém. Ela esperou às 6, murmurou outra pessoa. Cida apontou para outra folha. Tem mais. A declaração apareceu no telão. Tomás assumia estar dirigindo a caminhonete. Assinatura trêmula. Testemunha, Adélia Monteiro. Mas abaixo havia uma anotação de enfermagem que Dona Adélia talvez nunca soube existir. Paciente repete que precisa chegar à capela. Chama por Marina. Relata que motorista era R, mas pede que não avisem a noiva. O salão prendeu a respiração. R. Marina olhou para Rafael, que surgira perto da entrada lateral, rosto branco, gravata torta. A cidade inteira olhou junto. Pela primeira vez na vida pública do vereador, não havia palanque, não havia microfone amigo, não havia frase ensaiada capaz de transformar culpa em serviço prestado. Rafael, Marina disse. Ele levantou as mãos, tentando sorrir. Isso é coisa de uma enfermeira velha, Marina. Documento antigo, letra confusa. Cida ergueu a voz. Eu escrevi essa anotação porque o menino delirava e pedia para proteger você. Rafael apontou para Tomás. Ele sempre quis parecer melhor do que era. Tomás deu um passo. Chega! Chega você! Rafael explodiu. Você aceitou. Você assinou. Ninguém te obrigou. Marina sentiu a frase abrir a última porta. Então era verdade. Rafael percebeu tarde demais. Augusto fechou os olhos, irritado com a falta de controle. Lúcia soltou um som pequeno, como se já soubesse que a queda viria. Marina, eu era jovem, Rafael disse, agora sem maquiagem política na voz. Eu ia perder tudo. Dona Adélia disse que resolvia, que Tomás aguentava, que vocês dois eram uma loucura, que casamento de pobre dentro de fazenda dos outros ia acabar com todo mundo. Eu achei que depois você esqueceria. Esqueceria? A palavra saiu quase sem som. Eu achei que era melhor doer uma vez do que destruir nossa família. Marina olhou para a mãe. Lúcia chorava com as duas mãos no peito. Você sabia? A mãe tentou falar, mas a vergonha veio antes. Minha filha, você sabia. Eu sabia que ele não tinha fugido por vergonha. Lúcia disse, tremendo. Não sabia de tudo no começo. Depois soube do acidente, do papel, da ameaça. Dona Adélia disse que colocaria o roubo em mim. Disse que Rafael iria preso. Disse que você seria arrastada junto. Eu tive medo. Marina deu um passo para trás. O vestido de noiva roçou o chão molhado. E eu? Você não teve medo do que isso faria comigo? Lúcia chorou mais. Eu achei que se você odiasse ele, sobreviveria. Tomás fechou os olhos. A frase parecia explicar tudo e não perdoar nada. Quantas pessoas podem quebrar um amor dizendo que estavam tentando salvar alguém? Marina caminhou até o centro do salão, onde o microfone aguardava os discursos. O mesmo microfone que Augusto usaria para agradecer autoridades. O mesmo que Rafael talvez pegasse para brindar. Ela tirou o véu devagar. A chuva batia na cobertura transparente, fazendo um som de milhares de dedos impacientes. Augusto foi até ela. Marina, pense no que está fazendo. Estou pensando pela primeira vez, sem a mentira de vocês em cima. Eu não participei disso. Não.
mas tentou desligar a foto. Ele ficou calado. Porque a verdade atrapalhava na imagem, não é? Augusto olhou ao redor, vendo celulares levantados, convidados atentos, reputações em risco. O casamento errado começava a mostrar sua verdadeira cara. Não era só uma união sem amor suficiente. Era a continuação elegante do mesmo pacto que tinha esmagado Marina aos 19 anos. Fique quieta, sorria, aceite. A cidade decide o que você merece. Ela pegou o microfone. A voz saiu baixa no começo, mas firme. Quando eu tinha 19 anos, fiquei esperando um homem nesta capela. Disseram que ele fugiu, disseram que me abandonou porque eu era pobre, disseram que ele roubou dinheiro. Disseram tanta coisa que depois de um tempo eu mesma comecei a repetir por dentro para não enlouquecer. Ninguém se mexeu. Hoje eu ia casar para provar que aquilo não me definia. Mas eu escolhi um casamento onde eu ainda precisava parecer grata por ser aceita. Augusto endureceu. Marina. Ela não olhou para ele. Essa foto foi restaurada por uma funcionária minha. Esses documentos foram guardados por uma enfermeira que teve mais coragem agora do que muitos adultos tiveram naquela época. E essa cidade, que me julgou por 13 anos, vai ouvir o resto. Rafael balançou a cabeça desesperado. Não faz isso comigo. Ela finalmente olhou para o irmão. Você fez comigo. O silêncio que veio depois foi de morte simbólica. Rafael, o homem das inaugurações e placas públicas, perdeu a postura. Chorou. Não bonito, não redentor. Chorou feio, como criança que sabe que foi descoberta tarde demais. Eu bati na caminhonete, ele confessou. Eu tinha bebido. Tomás vinha de moto pela estrada com o vestido. Ele tentou desviar e caiu. Eu entrei em pânico. Dona Adélia chegou depois, porque um empregado avisou. Ela disse que, se a polícia soubesse, acabava com todo mundo. Tomás disse que assinava se deixassem sua mãe fora disso. Eu deixei. Eu deixei ele carregar. Marina apertou o microfone até doer. E a mentira de que ele fugiu. Rafael chorou mais. Dona Adélia contou. Eu confirmei. Mãe confirmou depois. Todo mundo achou que era melhor. Melhor para quem? Ninguém respondeu. Tomás se virou para sair. Marina viu. Mesmo no momento em que a verdade começava a limpar seu nome, ele tentava desaparecer para não transformar a dor dela em vitória dele. Era tão Tomás que doeu mais do que qualquer confissão. Sempre chegando tarde, sempre tentando proteger alguém do próprio amor, sempre confundindo silêncio com cuidado. Ela largou o microfone sobre a mesa. Aonde você vai? Ele parou na entrada do salão. Você já tem o que precisava. Eu perguntei aonde você vai. Tomás virou só metade do rosto. Embora antes que digam que eu vim buscar recompensa. Marina riu, chorando pela primeira vez. Você é insuportável. Algumas pessoas, em outro contexto, teriam rido. Ninguém ousou. Ela foi até ele, mas Augusto entrou no caminho. Se você atravessar essa porta atrás dele, acabou. Marina olhou para o anel na própria mão. Era lindo, pesado, perfeito. Uma pequena algema brilhante que todos chamavam de sorte. Acabou antes de começar. Ela tirou o anel e colocou na mão de Augusto. Você merece uma mulher que queira a vida que você oferece. Eu mereço parar de pagar por proteção com a minha voz. Augusto, ferido no orgulho mais do que no coração, fechou os dedos sobre o anel. A cidade vai falar. Marina olhou ao redor. Rostos conhecidos, celulares abaixando, bocas abertas, olhos marejados, gente culpada, gente curiosa, gente que um dia riu dela na feira. Que fale a verdade desta vez. Ela saiu do salão atrás de Tomás. A chuva engrossara. Não era tempestade de cinema impossível. Era uma chuva comum de fim de tarde, dessas que encharcam sapato caro e vestido alugado, que fazem convidados correrem para debaixo da cobertura e deixam a terra vermelha grudada na barra da roupa.
Mas, para Marina, cada gota parecia bater nos 13 anos que ela passou tentando não lembrar. Tomás caminhava em direção à antiga capela. Não corria. Talvez soubesse que ela o alcançaria se quisesse. Talvez, pela primeira vez, estivesse deixando que a escolha fosse dela. Tomás! Ele parou no meio do terreiro. Marina chegou ofegante, véu perdido, cabelo soltando, maquiagem riscada pela chuva. Ele olhou para ela como se ainda tivesse 19 anos e, ao mesmo tempo, como se tivesse envelhecido 100. Você não devia ter saído daquele salão, disse ele. Para de decidir o que eu devo suportar. Ele engoliu seco. Eu não queria roubar mais nada de você. Você não roubou. Você escondeu. É diferente. E também dói. A honestidade da frase pareceu acertá-lo. Eu achei que estava te protegendo. Todo mundo achou. Ele baixou a cabeça. Marina viu a cicatriz no pulso, agora molhada, brilhando sob a luz fraca dos refletores. Viu as mãos que um dia seguraram a câmera dela, o vestido dela, a culpa do irmão dela. Viu também o homem adulto que ficou. Não intacto, não puro, não perfeito, mas real. Você guardou alguma coisa daquele dia? Ela perguntou sem saber por quê. Tomás respirou fundo. Não pergunta isso agora. Guardou? Ele olhou para a capela. Na minha mochila. Marina sentiu o peito apertar. O quê? Ele não respondeu. Entrou na capela vazia e ela o seguiu. Lá dentro, as flores do casamento ainda estavam no altar. Algumas velas tremiam com o vento que entrava pela porta aberta. Os bancos brancos estavam desalinhados depois da saída apressada dos convidados. O lugar parecia ter vivido 2 cerimônias interrompidas. Uma, 13 anos antes, outra agora. Tomás foi até a mochila da equipe médica deixada perto da parede lateral. Abriu um bolso interno, tirou um envelope plástico gasto e ficou olhando para ele antes de entregar. Eu carreguei isso por anos. Depois guardei. Depois voltei a carregar quando soube que o evento era nesta fazenda. Não sabia que era seu casamento, mas sabia que um dia talvez eu precisasse devolver. Marina pegou o envelope com as 2 mãos. Dentro havia um pedaço de tecido branco, algodão simples, a bainha rasgada de um vestido, amarelada pelo tempo, costura pequena, delicada. A costureira tinha bordado, quase invisíveis, 2 iniciais na parte interna. M e T. Marina levou o tecido ao peito antes de perceber. Tomás ajoelhou diante dela, não como noivo, não como homem pedindo casamento, mas como alguém devolvendo uma sentença que carregou tempo demais. Era a única parte que ficou presa na minha mão quando cortaram o tecido para cuidar do meu braço, ele disse. Eu tentei devolver depois. Sua mãe pediu para eu não procurar você. Eu fui embora com isso porque era a única prova íntima de que eu tentei chegar. Marina chorou. Não bonito. Não discreto. Chorou como quem perde e encontra a mesma vida ao mesmo tempo. Tomás não tocou nela. Esperou, com os joelhos no chão e os olhos vermelhos, respeitando até o desabamento. Eu te odiei, ela disse. Eu sei. Eu precisei te odiar. Eu sei. Porque amar você sem resposta teria me matado. Tomás fechou os olhos e uma lágrima caiu. Eu também precisei que você me odiasse. Era o único jeito de você não me esperar. Ela riu no meio do choro, devastada. Funcionou muito mal. Pela primeira vez, ele quase sorriu. Comigo também. O silêncio entre eles mudou. Não ficou leve, ficou verdadeiro. E verdade, às vezes, não cura de imediato. Apenas abre a ferida certa para que ela finalmente pare de infeccionar. Marina tocou a cicatriz dele com a ponta dos dedos. Tomás tremeu. Foi aqui? Foi. Doeu. Menos do que ouvir que você tinha casado com outro na minha cabeça por 13 anos. Ela soltou uma risada pequena, molhada de lágrimas. Eu quase casei. Eu vi. Você ia assistir? Eu ia ficar perto da ambulância, caso você desmaiasse. Que romântico.
Eu nunca fui bom com flores. Ela olhou para o altar. Você foi melhor com vestidos. A frase os quebrou e os aproximou. Tomás levantou devagar. Estavam muito perto. Perto demais para 13 anos de distância, longe demais para tudo que ainda precisava ser perdoado. Marina queria encostar a testa no peito dele, queria voltar aos 19, queria acordar antes da mentira. Mas não existia estrada de volta, só a estrada molhada para a frente. Eu não posso te prometer que sei o que fazer com isso, ela disse. Eu não vim pedir promessa. Veio para quê? Ele olhou ao redor da capela. Para trabalhar, para sobreviver, para não te olhar se fosse possível. E foi? Não. Ela segurou a bainha do vestido antigo. Eu não quero voltar a ser aquela menina. Ainda bem, ele disse. Eu não sou mais aquele menino. Eu tenho raiva de você. Tem direito. Tenho raiva da minha mãe, do Rafael, de mim, dessa cidade inteira. Tem direito. E ainda assim, quando eu vi você hoje, a primeira coisa que pensei foi que você estava magro demais. Tomás soltou uma risada baixa, quase surpresa. Marina chorou mais, porque aquela risada tinha atravessado 13 anos intacta. Antes que qualquer confissão maior saísse, Lúcia apareceu na porta da capela. Estava encharcada, pequena, envelhecida pelo peso do que guardou. Marina. A filha endureceu. Tomás deu um passo para trás, oferecendo espaço. Outra vez, cuidado concreto antes de qualquer discurso. Lúcia entrou devagar. Eu não vim pedir perdão para receber agora. Vim dizer na frente dele o que eu devia ter dito antes. Eu tive medo. Fui covarde. Achei que amor de mãe era escolher a dor que minha filha aguentaria melhor. Escolhi errado. Marina apertou o tecido na mão. A senhora me deixou acreditar que eu não era digna de ser escolhida. Lúcia cambaleou com a frase. Eu sei. A senhora me viu virar outra pessoa por causa disso. Vi. E mesmo assim ficou calada. Fiquei. Não houve desculpa suficiente e, por não tentar enfeitar a própria culpa, Lúcia pareceu menor e mais humana. Marina não a abraçou. Ainda não. Mas também não mandou embora. Rafael vai responder pelo que fez, Marina disse. Lúcia fechou os olhos. Eu sei. Eu não vou proteger mentira para manter família bonita. Não peço isso. Tomás olhou para Marina com uma admiração silenciosa que quase a fez desabar de novo. Aos 19, ela queria fugir com ele. Aos 31, ela queria ficar de pé diante da própria história. Era outro tipo de coragem, mais caro. Do lado de fora, passos se aproximaram. Rafael entrou na capela sem gravata, rosto destruído. Parou longe, como quem sabia não merecer proximidade. Eu vou renunciar, ele disse. Marina não respondeu. Vou procurar a polícia, o Ministério Público, quem for preciso. Dona Adélia morreu levando muita coisa, mas eu não posso mais esconder a minha parte. Tomás olhou para ele. Você não precisa se destruir inteiro para provar arrependimento. Só precisa parar de usar os outros como escudo. Rafael chorou. Eu tirei a vida de vocês. Marina respondeu antes de Tomás. Não, você tirou a verdade. A vida, a gente ainda vai decidir o que faz com ela. A frase ficou na capela como uma porta aberta. Naquela noite, não houve casamento. Houve depoimentos informais, ligações para advogados, convidados indo embora em silêncio e vídeos já circulando pela cidade antes que as mesas fossem desmontadas. Augusto saiu sem se despedir de Marina. A mãe dele disse que aquilo era uma vergonha. Marina ouviu e, pela primeira vez, não tentou convencê-la do contrário. A vergonha não era mais dela. Tomás ficou até a última ambulância de apoio deixar a fazenda. Atendeu um senhor com pressão alta, ajudou uma criança que escorregou no barro, entregou cobertor para Lúcia quando a temperatura caiu. Não fez discurso, não cobrou lugar. O amor dele, Marina percebeu, ainda falava primeiro pelas mãos. Quando tudo terminou, ele pegou a mochila. Eu vou embora. Marina estava sentada no degrau da capela, descalça,
o vestido sujo de terra, a bainha antiga dentro de uma caixinha de madeira que Joana encontrou no escritório. Para onde? Para a cidade. Meu plantão começa cedo. Depois de tudo isso? Ele olhou para ela com delicadeza. Principalmente depois de tudo isso. Você precisa acordar amanhã, sabendo que escolheu o que escolheu por você, não porque eu fiquei parado na porta esperando recompensa. Marina levantou. Você acha que ir embora é sempre nobre? Ele ficou quieto. Às vezes é só medo com roupa bonita, Tomás. A frase acertou. Ele respirou fundo. Eu tenho medo, sim. De quê? De você descobrir a verdade e depois da raiva passar, perceber que ama mais a lembrança do que o homem. Marina se aproximou. A chuva tinha virado garoa. O terreiro estava vazio, sem buquê, sem véu, sem plateia. Só os dois e a estrada de terra molhada que um dia ele tentou atravessar. Eu não quero voltar aos 19 anos, ela disse. Eu não quero fingir que 13 anos não aconteceram. Não quero beijo para apagar culpa, nem promessa feita no susto, nem final bonito para a cidade comentar. Tomás ouviu cada palavra como quem aceita tanto a bênção quanto a condenação. O que você quer? Marina olhou para a capela, para a casa antiga, para o tanque onde a mãe lavava roupa, para a estrada onde ele sangrou segurando um vestido. Depois olhou para ele. Quero escolher agora, adulta, sabendo o preço. Quero saber quem você virou. Quero que você saiba quem eu virei. Quero ter raiva quando precisar, saudade quando vier e coragem quando der. Mas não quero mais que a mentira decida por mim. Tomás demorou a responder. Quando respondeu, a voz saiu quebrada. Eu chego. Marina sentiu a frase antiga atravessar a noite com outro peso. Mesmo que seja tarde? Ela perguntou. Ele olhou para a estrada. Principalmente se for tarde. Ela não correu para os braços dele. Não era esse tipo de final. Aproximou-se devagar e segurou a mão marcada pela cicatriz. Tomás entrelaçou os dedos nos dela com cuidado, como se ainda pedisse permissão para tocar uma vida que quase perdeu. O beijo veio só depois, pequeno, salgado, interrompido por lágrimas. Não apagou nada, não resolveu tudo, mas confirmou que o amor verdadeiro não tinha morrido naquela capela. Tinha sido enterrado vivo por gente com medo, gente covarde, gente poderosa, gente que confundiu proteção com sentença. E naquela noite, pela primeira vez, ele respirou. A cidade falou durante semanas. Falou no mercado, na rádio, na porta da igreja, nas redes sociais. Uns defenderam Rafael, outros disseram que Marina foi corajosa. Muitos fingiram que sempre desconfiaram de Tomás inocente, embora tivessem chamado o rapaz de ladrão por 13 anos. A verdade, quando chega tarde, também revela quem se acostumou com a mentira. Rafael renunciou ao cargo e prestou depoimento. O caso antigo não teve punição simples. Documentos tinham envelhecido, Dona Adélia já não estava viva, provas haviam sumido. Mas a declaração falsa foi anexada a uma investigação sobre fraude. O nome de Tomás foi retirado dos registros informais que o perseguiam. E a cidade teve de engolir, ainda que sem elegância, a inocência do homem que preferiu carregar culpa a destruir a família da mulher que amava. Lúcia e Marina passaram meses sem conseguir conversar direito. Havia amor, mas amor não desfaz traição com abraço apressado. Aos poucos, entre cafés silenciosos e visitas curtas, Lúcia começou a contar o que viveu sob as ameaças de Dona Adélia. Marina começou a ouvir sem absolver rápido demais. Algumas reconciliações não são fogos de artifício, são portas entreabertas. Augusto enviou uma mensagem formal desejando paz. Marina respondeu com educação. Nunca mais se viram a sós. Ele manteve sua reputação como sempre soube fazer. Mas por muito tempo, quando alguém elogiava sua discrição,
Ele lembrava da noiva, devolvendo o anel diante de toda a cidade, e entendia que discrição também pode ser o nome bonito da covardia. Tomás não pediu Marina em namoro no dia seguinte. Nem ela aceitou viver uma paixão como se fosse reparação. Eles caminharam devagar. Tomaram café em padarias onde antes cochichavam. Brigaram no estacionamento do hospital porque Tomás ainda escondia dor para não preocupar. Riram numa tarde em que Marina tentou ensiná-lo a usar uma câmera digital, e ele cortou a cabeça de todos os retratos. Ficaram em silêncio diante da capela muitas vezes, até que o lugar parasse de doer, como ferida aberta, e começasse a doer, como cicatriz. Um ano depois, a fazenda Santa Aurora já não pertencia à família Monteiro. Parte das terras foi vendida, parte virou espaço comunitário por acordo judicial e pressão pública. A antiga capela, que quase foi transformada em salão de eventos, foi reformada por Marina, Tomás, Joana, Cida, Lúcia e um grupo de jovens da região. Não virou igreja de casamento, virou escola de fotografia. Marina dizia aos alunos que não existia coisa feia demais para merecer retrato. Tomás, nas folgas do resgate, ensinava primeiros socorros e carregava equipamentos sem admitir que gostava de organizar as cadeiras. Lúcia cuidava do café. Cida aparecia nas tardes de quinta, sentava na primeira fileira e corrigia qualquer um que chamasse documento de fofoca. Na parede principal, Marina pendurou a foto ampliada da capela em dia de chuva. Não escondeu a ambulância. Não cortou Tomás ferido no canto. Não apagou o vestido de algodão. Abaixo da imagem, colocou uma legenda simples escrita por ela mesma. Algumas promessas chegam tarde, outras chegam sangrando. Mas a verdade, quando finalmente entra pela porta, ainda pode salvar uma vida. No dia da inauguração, Tomás ficou no fundo da sala, desconfortável com tanta gente olhando. Marina percebeu e foi até ele. Você vai ficar escondido atrás da última fileira? Estou protegendo a saída de emergência. Mentiroso. Aprendi com os melhores da cidade. Ela riu. Ele também. O humor deles ainda tinha cicatriz, mas agora tinha luz. Quando os aplausos terminaram, Marina chamou Tomás para perto da foto. Ele foi contrariado, as orelhas vermelhas, a mão procurando a dela antes mesmo de perceber. Diante da cidade que um dia os julgou, Marina entrelaçou seus dedos nos dele. Não houve pedido de casamento, não naquele dia, não precisavam transformar toda a reparação em altar. A escolha pública já tinha acontecido quando ela tirou o véu, devolveu o anel e exigiu que a verdade fosse projetada no telão. Mas depois que todos foram embora, quando a escola ficou vazia e a luz dourada entrou pelas janelas da capela reformada, Tomás tirou do bolso uma pequena câmera analógica antiga, restaurada. Marina reconheceu na hora. Não acredito. Joana achou no arquivo da fazenda. Mandei consertar. Era a primeira câmera que ele tinha dado a ela na adolescência. A câmera que fez Marina acreditar que pobreza também podia ter beleza. Ela segurou o objeto com as duas mãos. Você está sempre devolvendo pedaços da minha vida. Tomás olhou para ela. Não, estou tentando ajudar você a ficar com os pedaços que sempre foram seus. Marina encostou a testa na dele. Eu tenho uma pergunta. Tenho medo. Devia. Ele sorriu. Pergunta. Ela ergueu a câmera entre os dois. Se eu colocar filme nisso, você deixa eu fotografar você de novo? Tomás fingiu pensar. Só se você prometer não cortar minha cabeça igual eu fiz com seus alunos. Eu sou profissional. Eu sei, foi por isso que me apaixonei. Marina ficou quieta. Mesmo depois de tudo, certas frases ainda sabiam encontrar lugares intactos. Foi por isso? Ele tocou de leve a mão dela. Também foi porque você me olhava como se eu não fosse o filho do capataz. Como se eu pudesse ser futuro. Marina respirou fundo, emocionada.
Você foi meu futuro por muito tempo, mesmo quando eu achei que era meu passado. Tomás beijou os dedos dela. E agora? Ela olhou para a foto antiga na parede, para a capela transformada, para a câmera entre as mãos, para o homem que chegou tarde porque um dia tentou chegar de qualquer jeito. Agora você é escolha. Do lado de fora, a estrada de terra secava depois da chuva. A fazenda já não parecia um lugar de abandono. Parecia um lugar onde a verdade tinha custado caro, mas finalmente tinha sido paga por quem devia. Marina colocou o filme na câmera com cuidado, apontou para Tomás e pediu que ele olhasse para ela. Ele olhou. Não como culpado, não como menino pobre pedindo licença, não como homem tentando ir embora antes de ser amado. Olhou como alguém que tinha atravessado 13 anos de mentira e ainda estava ali. Marina apertou o botão. O clique foi pequeno, humano, real. E daquela vez, ninguém precisou esconder a prova de que ele tinha ficado.